Fernando, eu não consigo deixar de pegar esse gancho, agora você falando sobre Grécia e trazendo inclusive essa reflexão aqui para o Brasil, para a gente discutir as relações do governo Lira com governo Lira é boa, né? Do governo Lula com o Congresso, para depois a gente falar sobre o Moscou. Vou deixar para o final, tá bom? Mas então vamos falar sobre essa relação de governabilidade, né? Que é necessária para que quero te ouvir se é necessário realmente, né? Porque o que a gente vê hoje é muita discussão em relação ao Centrão avançando sobre ministérios do governo Lula, né? O grande debate nesse começo de semana é que o Centrão quer o Ministério da Saúde e a Nízia Trindade me parece segura nesse lugar que ela ocupa como ministra. O governo Lula faz parecer que ela está segura de fato, né? Mas existe negociação de ministros. Ministra do Turismo foi notícia até a semana passada, enfim, a gente ainda não tem o que vai acontecer com ela, mas muito provável que ela deixe o ministério também, que será cedido ao Centrão. Há a possibilidade de governabilidade sem essas sessões, sem o Centrão, sem essa construção juntamente com o Centrão, como você coloca? Olha, Thalita, assim, né? Veja, tem gente que anda trabalhando com aritmética como se a aritmética fosse política, né? Então a pessoa vai lá, pega o número de cadeiras no Congresso e descobre que Arthur Lira e o Centrão têm por volta de 260 votos, especialmente na Câmara, né? E que o governo teria aí algo entre 130 a 140, e, portanto, a oposição mais 130 e 140. Então, que o Centrão seria essencial. A pessoa faz essa matemática e aí sai defendendo todas as ações do governo. Isso é muito perigoso, porque política não aritmética. Política é o trato diário no processo de negociação que tem que ser feito. Se a aritmética fosse a resposta para tudo, então não precisava nem manter parlamento. Fazia a votação, escolhia ali as cadeiras e depois já colocaria os números de votos para um lado e para o outro. O que me parece é que o governo Lula, infelizmente, ele está muito acanhado no processo da sua relação política com o parlamento. Ele está baseado em determinadas premissas que não são de todo falsas, mas eles não trazem nenhum tipo de novidade, nenhuma movimentação diferente. Eles estão muito colocados na correlação de forças estrutural do Congresso. Não conseguimos maioria, então nós temos que negociar com tudo e de absolutamente todas as formas. A esquerda no Brasil nunca teve maioria. No auge do governo Lula, no auge ali, 2006, 2007, 2008, nós chegamos a ter 22, 23% do parlamento, e era isso. E com isso nós fazíamos e fizemos uma série de mudanças. Mas por quê? Porque você tinha pessoas na articulação política, como, por exemplo, o José Genuíno, como o próprio, enfim, outras pessoas que estavam ali que faziam essa diferença, né? Que não se dobravam aos interesses da aritmética pura e nem a esse discurso meio eu sou amiguinho de vocês que o Lira faz. Então me parece que falta um pouco de coragem à articulação política do governo Lula para enfrentar esse tipo de situação. E na falta dessa coragem, o Arthur Lira se agiganta e vem tomando espaços que originalmente não era necessário. Aí você me pergunta, mas como fazer, Fernando? Bom, a política tem uma parte pedagógica importante. É preciso ganhar as massas, é preciso ganhar a opinião pública, é preciso se comunicar. A esquerda precisa voltar a utilizar aquilo que sempre foi uma marca sua, que é a sua maior responsividade para com as ruas. Agora, se você tem um governo que diz não vou governar com as ruas, bom, aí realmente fica muito difícil, porque parece que sobra apenas a chantagem do parlamento. E qual o tamanho de Arthur Lira hoje? Porque o que a gente vê é ele envolvido em diversas investigações, tendo essa investigação em relação aos kits de robótica tendo sido levada para o STF por conta da aparição de um nome que muito provavelmente é o de Arthur Lira. A gente tem várias denúncias da ex-mulher de Arthur Lira em relação a violências praticadas pelo presidente da Câmara contra ela. E a gente tem, inclusive, a pesquisa que saiu na semana passada, a Quest, em relação à percepção sobre o orçamento secreto. A gente já falou sobre isso, né, Fernando? Em como a população hoje vê com maus olhos o orçamento secreto e como o orçamento secreto está intimamente ligado, relacionado ao nome de Arthur Lira, né? Mas qual que é o tamanho dele hoje e o poder de negociação que ele tem, apesar de tudo isso? Então, Thalita, o Arthur Lira hoje ele é gigante, mas não por conta dele.
Ele, pessoalmente, é uma figura desprezível e perversa, diga-se de passagem. Há tantos... eu costumo brincar que o Arthur Lira ele completou o álbum de crimes do Código Civil e provavelmente do criminal também, né? Todas as figurinhas ele já tem. Parece que tem agressão às mulheres, parece que tem... Bom, você pode achar de tudo ali pelas denúncias que estão sendo colocadas, né? Agora, por que ele tem esse poder todo? Porque o Arthur Lira é o herdeiro de uma estratégia que as elites brasileiras criaram, que foi enfileirando Michel Temer, foi enfileirando Jair Bolsonaro e termina em Arthur Lira, no sentido de qualquer coisa contra o PT. Então você empodera quem tiver no momento, da forma que tiver, sem olhar para a cara, nem seu passado, nem absolutamente nada. E estamos nesse processo de decadência tremendo, porque as figuras que vão se sucedendo conseguem ser ainda mais frágeis e mais perversas umas que as outras. Quer dizer, Temer era perverso e era frágil, mas era infinitamente melhor em termos de negociação e capacidade civilizacional do que Bolsonaro. E Bolsonaro, olha, eu não sei te dizer qual a relação entre ele e Lira. Acho que ele é menos perigoso que o Lira é hoje, né? Então, se você olhar para a figura do Lira, você percebe realmente todas as suas fragilidades. Agora, se você olhar para o contexto social e político brasileiro, você entende que o Lira hoje leva todas as esperanças de grande parte dos conservadores e dessa elite financeira brasileira que coordenou o Brasil, que torce desesperadamente para que o governo Lula não dê resultado. Ele, Lira, tem outros planos. Ele quer, cada vez mais rápido, materializar essa posição de poder que ele está no momento, que é conjuntural. Ela deve terminar aí no prazo, no máximo, de um ano e meio. O Lira deve deixar de existir como figura política importante, mas ele precisa, nesse tempo, amealhar a maior quantidade de poder e de riqueza que ele puder, porque ele vai precisar responder a essa quantidade de crimes que ele cometeu logo depois que sair. Então é um jogo de esconde-esconde, entendeu? Ele fica se fingindo de honesto e nós fingindo que realmente acreditamos no que ele está dizendo, e o tempo vai correndo, o tempo corre contra o Lira. Por isso eu acho que o presidente devia, digamos, marcar para conversar com o Lira na semana que vem. E quando chegar a semana que vem, marcar para outra semana e esperar que a Polícia Federal faça seu trabalho. Ponto alto da semana aqui no Brasil? Eu acho que o ponto alto da semana no Brasil vai ser efetivamente como a CPI do 8 de janeiro, porque semana passada foi bastante ruim para o governo. Houve uma fraqueza muito grande ali da relatora, nós tivemos, vamos dizer assim, o andamento das coisas não foi como o governo imaginou, especialmente para uma CPI em que o governo tem maioria, e está se percebendo nesse momento que talvez aquilo esteja dando mais palco para denúncias contra o governo do que necessariamente para a consolidação de um sentido de que Jair Bolsonaro é culpado. Essa CPI é extremamente importante para que a gente possa consolidar uma ideia no Brasil de que Jair Bolsonaro precisa pagar pelos seus crimes. Se ela fraquejar de alguma maneira, toda a linha que leva Jair Bolsonaro a responder pela criminalidade que cometeu enquanto presidente, ela pode ser afetada, né? Incluindo o próprio julgamento no TSE, que nós devemos ter a retomada aí, se não me engano, essa semana. Então, é importante que nós voltemos a olhar a CPI. Olha, não era para ela acontecer, mas se aconteceu, ela tem que acontecer de forma séria. E no meu entendimento, semana passada, nós tivemos um revés bastante grande. Então, vamos ficar de olho como é que ela começa essa semana, para ver se não é o caso, inclusive, de tentarmos alguma mudança de parlamentares ali para que a gente ganhe maior apoio nesse processo. Não dá para brincar nisso, Thalita. Nós estamos disputando nesse momento a noção social de que Jair Bolsonaro precisa ser punido pelo que cometeu. Se a CPI não conseguir fazer isso com maioria do governo, eu fico preocupado se o judiciário vai ter coragem de fazer de alguma forma isso sozinho. A gente está acompanhando imagens ao vivo, inclusive da CPMI, dos atos golpistas, depois de ter o pedido negado pelo STF e apresentado o atestado, o Jorge Naime, que é o coronel que chefiava o Departamento de Operações da Polícia Federal, resolveu comparecer à comissão e está depondo neste momento ali na comissão. Mas vamos continuar.
Isso, ele pediu para não comparecer, e isso foi negado, dizendo que ele tem que comparecer, mas ele pode ficar em silêncio, né? É o momento da CPI, já que a pessoa está em silêncio, é o momento da CPI falar por ele. É para isso que ela existe. Falar por meio de provas, demonstrar com documentos. Você quer ficar em silêncio? Tudo bem, mas você vai ver exatamente o que nós temos. E tudo que ele falar, obviamente, acaba sendo de ajuda para a CPI. Então é importante que os participantes façam isso. Vamos ver como é que funciona. Agora, eu não tenho gostado muito da participação do presidente da CPI. Me parece uma figura que acreditava-se que estava com o governo, mas que nesse momento está fazendo um trabalho duplo que não está sendo nada bonito, não. Inclusive, Jorge Naim está se negando a responder de fato. Ele fez aquele pedido ao STF para não comparecer. Espera um minutinho. Não, ele está respondendo sim. Ele não está se negando a responder, na verdade. A Cissa Soriano está me soprando aqui, porque ela está acompanhando. Ele não está se negando a responder, ele está respondendo os questionamentos e a relatora tem mostrado bastante material em relação ao que foram os atos golpistas. Vamos ouvir um minutinho, vamos ver uns segundinhos ele falando? É o POI. Então, o POI é o Plano de Operações Integradas. O Plano de Operações Integradas, ele envolve todos os órgãos de interesse de segurança pública, não necessariamente somente órgãos de segurança pública, mas ele envolve CAESB, SEB, Anatel, envolve vários órgãos de interesse de serviços públicos, envolve a Secretaria de Mobilidade, envolve a Secretaria de Desenvolvimento Social, então envolve todos os órgãos que possam ter interesse e possam ter ações nesses eventos. O PAI, que é o Plano de Ação Integrada, ele só fala de agentes de segurança pública, então só participa dele os chefes das seguranças das casas legislativas, participa dele o representante do GSI, juntamente com os chefes das operações dos órgãos dos setoriais, Polícia Militar, DETRAN, Polícia Civil. Então, esse é o PAI. Esse é um protocolo que a gente sempre usou em todas as operações. Agora, o que a gente tem que ter em mente, que a senhora está falando de uma operação programada. O 7 de setembro de 2023, a gente sabe que vai ter. Enem de 2023, a gente sabe que vai ter. O primeiro turno das eleições em outubro, a gente sabia que ia ter. Então, como são eventos programados, eventos que já têm uma programação, esse é o protocolo que a Secretaria seguia. E aí a gente montava já o plano de operações, o plano de ação. Jorge Naim dando explicações, então, nessa comissão, nessa CPMI. Fernando, quer comentar? Ele tá falante, né? Enquanto ele tá explicando as coisas como deveriam ser, ele fica falante. Agora nós temos que mostrar para ele como as coisas foram, porque esses planos todos na cabeça dos militares e como eles estavam organizados, eles eram bonitos. Na prática, o que nós vimos é que até recrutas sem nenhum tipo de treinamento foram colocados no lugar para facilitar efetivamente as ações golpistas no dia 8. Espero que os parlamentares que hoje fazem parte de lá venham efetivamente com a ideia de transformar o depoimento do coronel num depoimento que coloque luz às questões da diferença entre o que era planejado e o que aconteceu. Sabe que eu conversei na quinta-feira passada com o Miguel Stedley, do Brasil de Fato, né, sobre a CPMI. Ele fez a mesma avaliação que você, que não tinha sido uma boa semana para a base governista ali na comissão e que eles precisariam endurecer um pouco mais tanto os questionamentos, a apresentação de fatos, para que fosse mostrado de fato o que foram esses atos do dia 8 de janeiro, mas que não tinha sido uma boa semana para a base governista.